No vídeo de hoje, a gente vai reagir ao Kim Kataguiri debatendo em plenário na Câmara com a deputada Simone Bonfim e outras deputadas da esquerda, porque ele queria incluir um item dentro do projeto de lei de vicário, dentro do projeto de lei de vicaricídio. O que é esse crime? É quando um homem, com o objetivo de gerar dano a uma mulher, a sua ex-companheira, maltrata um filho, bate no filho, ou maltrata um ente querido dessa mulher, como um avô, uma mãe, com esse simples objetivo de gerar esse dano, essa tortura de alguma forma para ela. O Kim queria era incluir dentro dessa lei o fato de que se a mulher praticasse esse crime contra o homem, ela recebesse a mesma pena. Porque o item que estava sendo criado dentro do artigo 121 previa a pena aumentada apenas se o homem praticasse contra a mulher. Porque o que queria era simplesmente que, se a mulher praticasse esse mesmo crime, ou seja, batesse, espancasse, maltratasse, fizesse alguma coisa contra o ente querido desse ex-companheiro dela, que ela recebesse as mesmas penas. Algo absolutamente razoável, certo? Errado. Para as deputadas da esquerda é errado. E o que me irrita nesse vídeo, você vai acompanhar aqui comigo, é que ou essas deputadas eram absolutamente incapazes de entender cognitivamente, incapazes de entender intelectualmente o que o Kim estava falando, ou seja, ou elas eram burras, com perdão da palavra, ou elas eram desonestas intelectualmente, e as duas opções para mim são ruins. Ou seja, ou elas não tinham capacidade de estar ali no plenário da Câmara debatendo e decidindo o futuro do país, ou elas têm a capacidade de tentar impedir a inclusão de um item dentro de um projeto de lei, de uma coisa que ia punir com mais rigor um crime horrível como esse, pelo simples fato de ser um deputado da oposição. Então, acompanhe comigo, porque para mim esse é o recorte do Brasil. Ou as pessoas que estão lá são desonestas intelectualmente, ou elas são burras, e isso faz com que o Brasil seja o que o Brasil é hoje. O país que você vê aí a gasolina a R$ 7. Então vamos reagir aqui comigo e sofrer esse constrangimento aqui, como eu sofri vendo esse vídeo pela primeira vez. Vamos lá. Gente, o que a gente está tratando aqui de violência vicária é quando um homem, né, ele comete uma violência contra uma criança, contra um pai, contra um avô de uma mulher, para causar dano a esta mulher. A demanda e a ponderação que a gente faz aqui é para que isso valha para todos. Se uma mulher bater no seu filho para causar mal ao pai, que isso também se aplique a ela. É uma coisa, na minha avaliação, absolutamente razoável. E eu vou concordar com a questão fática de que isso ocorre mais contra mulheres do que contra homens. Mas isso não significa que a gente vai isentar de pena quando uma mulher faz isso contra um homem. É uma questão muito razoável colocar que a lei seja para todos. Se quando um homem comete um mal contra uma criança ou contra a mãe da sua ex-mulher, para atingir sua ex-mulher, que também seja punida a mulher que comete um mal contra uma criança ou contra a mãe do seu ex-marido. Porque nós somos a maioria que sofre violência vicária nesse país. Nós somos a maioria e eu sou a prova viva disso. Percebe que não há uma conexão entre o que o Kim falou e o que a deputada respondeu? É isso que me irrita. Tudo bem, é indiscutível que as mulheres é a maioria que sofre violência vicária, mas a maioria não significa que são as únicas, que é um crime praticado exclusivamente contra a mulher. Ou seja, isso significa que homens também podem sofrer esse tipo de crime, embora seja um número menor, embora seja um número menos expressivo. Entende qual que é o ponto? Entende o que me irrita é a desconexão e vai ficar pior. Eu sou filha da violência doméstica. Nós não queremos demonizar os homens, a gente não tem nada contra os homens. A gente tem a favor das mulheres, porque nós somos a maioria da violência nesse país, gente. Veja, o princípio da igualdade, ele não é um princípio formal, ele é um princípio material. E o princípio da igualdade, ele se concretiza quando você estabelece as diferenciações. As desigualdades não podem ser tratadas como igualdade. E penso que esta proposição e esse discurso é de quem quer diluir uma violência de gênero, porque este país assassina quase por volta de 4 mulheres por dia. Percebe como a esquerda ela pega um discurso e deforma esse discurso para encaixar dentro da narrativa dela? Como essa mulher fez isso? Ela simplesmente pegou o argumento do Kim e trouxe para uma ideia de igualdade, desigualdade. Tudo bem, isso não está em discussão. É fato.
que as mulheres sofrem mais esse crime. É fato que existe uma desigualdade, mas também é fato que as mulheres também podem praticar esse tipo de crime. Então não tem porquê, não tem sentido lógico a gente não incluir elas dentro desse tipo penal. Entende? Quero cumprimentar e abraçar a relatora Silvier e, ao mesmo tempo, mostrar como essas vozes que tentam, de todas as maneiras, tirar o debate da violência contra as mulheres da legislação são os que querem acabar com a Lei Maria da Penha na prática. Olha para você ver como é que ela vai longe. Quer acabar com a Lei Maria da Penha na prática. O Kim ali argumenta e vai argumentar de novo a necessidade da lei, porque o crime existe, é um crime horrível, é um crime que tem que ser punido com o máximo de rigor, mas que é praticado por ambos os sexos e ambos os sexos têm que ser punidos por isso. É como se eles estivessem falando aqui que a vida da minha mãe, a vida do meu pai, do meu avô, valesse menos do que a vida dos pais, dos avós da minha esposa. É como se o crime, se fosse praticado contra o meu filho, mas que se fosse para me atingir, tem que ser punido com menos rigor porque quem foi atingido foi eu, não foi ela. Qual que é o sentido dessa lei? Aonde está a desigualdade aqui? Aonde o fato da mulher ser mulher faz com que a vida dos entes queridos delas e que o fato do crime ser praticado contra ela tenha mais peso? Entendeu? Nesse crime em específico. E tirar esse contexto que permite que uma lei expresse uma situação fática, majoritária, de um crime cometido contra mulheres, inclusive da onde surgiu o termo violência vicária. Presidente, vamos lá, vou repetir. O único pedido que eu faço em relação ao relatório, em relação ao texto final, é que a gente não deixe de punir quem cometa um crime, independentemente do sexo da pessoa que cometa esse crime. Se um homem bate no seu filho para atingir a sua ex-mulher, ele precisa ser punido com o máximo de rigor possível. Em relação a rigor de penalidade, ninguém tem nenhuma dúvida em relação ao meu posicionamento. Agora, uma mulher que bater no seu filho para atingir o seu ex-marido também precisa ser punida. É só isso. É o mínimo. Eu não tô defendendo nada de maluco. E veja, a deputada Heloísa coloca, apresente um projeto, nós estamos discutindo o tema agora, basta colocar no relatório. O mesmo tema não precisa tramitar em projetos diferentes. Razão pela qual voto é sim. Maioria. Deputada Sâmia. Obrigada, senhor presidente. É fundamental, como a gente diz no... A Sâmia é a que mais me irrita, porque ela é a que mais vai longe dentro do argumento apresentado pelo Kim. Ditado popular, a gente dá nome aos bois. A lei do feminicídio foi fundamental por quê? Porque a gente tipificou que mulheres são assassinadas pelo fato de serem mulheres. Porque é um aspecto de gênero aí embutido que não tem como você não considerá-lo, para que você faça o diagnóstico correto e para que você tenha a atuação correta. Aqui nós estamos com um caso paralelo. Violência vicária, pelo conceito que foi cunhado pela... Ela vai se apegar no conceito aqui. Ela vai se apegar no fato de que vicário é a violência praticada à mulher em razão dela ser mulher. Tudo bem, então troca o nome do crime. Agora, o que ela quer é que se passe um outro projeto, que o Kim cunhe um novo termo para quando a mulher faz isso em relação ao homem e passe um novo projeto, quer que seja improdutivo dessa forma. Tudo bem, o termo veio carregado com esse aspecto, o termo veio com esse conceito desenvolvido nesse sentido, mas isso não tira o fato de que a mulher também pode praticar esse crime. É algo absolutamente, como eu disse, razoável, é algo lógico, é algo que não tem como negar. Por isso que eu estou falando, ou essas deputadas têm uma dificuldade intelectual ou é desonestidade, porque não é possível que ela concorde que o fato daquela pessoa ser uma mulher, ela tem que pegar uma pena menor se ela matar o meu filho. E eu vou pegar 20 anos se eu fizer e ela vai pegar 12 se eu for homem e ela for mulher. Olha que coisa absurda. A Argentina é quando um agressor
muitas vezes assassino, mata e atinge uma criança para poder prejudicar a mãe. Missão. Da missão. Presidente Duarte, deputados, eu já falei em relação àquela violência, e eu não estou falando sobre o homicídio, antes eu já falei que não é justo, não é razoável, né, que a gente desproteja a criança ou os familiares daquele que vai sofrer uma violência por parte de uma mãe que queira atingir o pai, certo? Muito bem. Eu quero tratar sobre outro elemento aqui agora, que não é uma mudança na Lei Maria da Penha, mas é uma mudança no Código Penal, né? Há uma nova qualificadora de homicídio, e aqui eu quero levantar um ponto importante, que na minha cabeça não faz sentido. A base do governo e os partidos de esquerda sempre dizem que não adianta aumentar a pena, que isso é populismo penal. Só que, ao mesmo tempo, agora a base do governo e os parlamentares de esquerda... A esquerda é pautada na hipocrisia. Todo mundo sabe disso. Estão dizendo que, em relação ao homicídio no contexto de violência vicária, adianta aumentar a pena. Então, peraí. Ou aumentar a pena ajuda a combater o crime, ou não ajuda a combater o crime. Porque senão o que fica aparecendo é o seguinte: quando a gente, por exemplo, tem um projeto meu agora para ser votado de aumento de pena de furto, roubo e receptação. Quando é para aumentar a pena de roubo, aí vocês falam que não adianta. Fica parecendo que é porque vocês não querem aumentar por causa do crime especificamente. E não porque vocês não acham que aumentar a pena não adianta, mas é porque vocês não querem punir o roubo. Mas voltando para o raciocínio aqui do homicídio vicário, né? Vou dar um exemplo prático do que aconteceria da aprovação dessa lei. Se um homem matar o próprio filho... Lembrando que ninguém está discutindo a necessidade da lei ser aprovada ou não aqui. Ele já concordou, e todo mundo concorda, que há necessidade dessa lei ser aprovada. É benéfico que seja aprovada. O ponto é, ela não pode ser limitada a um tipo de sexo, né? Para atingir a ex-mulher, segundo o projeto, ele pega de 20 a 40 anos de cadeia. E eu acho até pouco, tá? Eu defendo uma nova Constituição para que tenha prisão de morte é bom, pena de morte, prisão perpétua. Agora, se uma mulher matar o próprio filho para atingir o pai, a pena vai ser de 12 a 30 anos. Vocês entendem que não faz sentido para um mesmo crime, e um crime tão grave quanto o crime de matar alguém, eu ter uma diferença de pena mínima de 8 anos e diferença de pena máxima de 10 anos só por causa do sexo da pessoa que está matando? Isso não é razoável. Isso não é defesa de misoginia, isso não é defesa de... O que parece é que, por vezes, elas não querem alcançar a igualdade. Elas querem benefícios. E eu não estou falando as mulheres como um todo, tá? Longe disso. Eu estou falando especificamente a esquerda. Parece que elas não querem equidade. Parece que elas querem uma descompensação. Como se a gente tivesse que pagar por tudo que a gente fez, entendeu? Quando, na verdade, aqui a gente tem que ter um equilíbrio. E as leis, elas funcionam justamente para isso. Existe um desequilíbrio aqui, uma desigualdade entre homens e mulheres. Isso é um fato. As mulheres sofrem mais com crimes, sofrem mais violência, sofrem violência doméstica, sofrem com vicário, sofrem com... Então a gente cria normas e leis para gerar uma igualdade entre esses pares. Mas a gente não pode usar desse instrumento para causar uma nova desigualdade, entendeu? Porque aí a gente está gerando injustiça novamente. Então a gente tem que usar os instrumentos que a gente tem disponível para equiparar o sexo, para equiparar onde há desigualdade, e não para gerar um novo desequilíbrio, entendeu? Violência contra a mulher. Isso é dizer, se a pessoa mata o próprio filho para atingir a ex-mulher, a mesma pena precisa ser aplicada a essa pessoa que mata o próprio filho para atingir o ex-marido. É só isso. É só a razoabilidade. Por isso do meu posicionamento. Obrigado, presidente. Não é possível que esse requerimento Lá vem ela de novo. Ela que mais me irrita. Meu Deus do céu. esteja sendo votado assim. Eu estou bem incrédula desse parlamento no dia de hoje. A deputada Silvia acabou de se emocionar profundamente na tribuna, porque
O que nos levou mais objetivamente a votar esse projeto no dia de hoje foi aquele caso horroroso do estado dela, o estado de Goiás, além de tantos outros, né, feminicídios e massacres que se faz contra os entes das mulheres brasileiras. E ainda assim, há parlamentares que não querem que a gente vote essa pauta no meio. Você viu em algum momento o Kim falando que não quer votar? A todo momento que ele sobe na tribuna ou que ele pega o microfone para falar, ele tá falando: há necessidade, existe a necessidade, vamos punir com mais rigor. Mas vamos incluir também, vamos ser justos aqui, vamos incluir também o fato de que a mulher também pode cometer esse crime, até porque ela é ser humano, assim como um homem, sujeito a ceder aos seus impulsos, embora menos, mas também pode praticar esse crime. Agora, para onde ela tá levando essa discussão? Entendeu? Eles deformam a fala para encaixar dentro da narrativa e pintar a oposição, ou pintar quem discorda deles, como monstros. Não, ele é inimigo da mulher. Ele acha realmente que a mulher, que o homem não tem que receber punição se ele matar a mãe da mulher para atingir ela. A minha missão hoje, presidente, é garantir que a lei seja aplicada de maneira razoável e igualitária, né? Eu até conversava com um deputado atrás que falava, olha, a mudança na Lei Maria da Penha, né, diz respeito às mulheres pela própria natureza da Lei Maria da Penha. Perfeito, não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Agora, até acho que alguns parlamentares votaram, né, da base do governo, sem, pelo menos essa que eu conversei, sem ter a compreensão total daquilo que estava votando. Porque o que me disseram foi, olha, mas no Código Penal, tudo que a gente coloca no Código Penal vai se aplicar tanto se o autor do crime for homem, como se a autora do crime for mulher. Mas não é isso que diz a redação da alteração do Código Penal que a gente está promovendo aqui. A alteração que a gente diz aqui fala o seguinte: homicídio vicário, artigo 121, parágrafo 2º d. A pena é de 20 a 40 anos se o crime é cometido contra descendente, ascendente, dependente, enteado, pessoa sob guarda ou responsabilidade direta da mulher, com o fim específico de causar-lhe sofrimento, e daí segue. Ou seja, mais uma vez reforçando, gente, nós estamos, o mesmo crime, exatamente a mesma conduta, Vou pegar mais um caso concreto, eu peguei do filho, agora eu vou falar, sei lá, da sogra. O homem que mata a sua sogra para causar sofrimento para sua mulher, ele vai ter uma pena de 20 a 40 anos. A mulher que mata o seu sogro para causar sofrimento ao seu marido, é a mesma conduta, é o mesmo dolo, é a mesma intenção, é o mesmo fato. A pena vai ser de 12 a 30. É uma questão de racionalidade básica, assim, não há nenhuma grande elaboração. E falam sobre a etimologia da palavra, né? Não, mas vicário, pela sua própria natureza, veja, eu não tenho nenhum apego por continuar chamando o homicídio de vicário ou continuar chamando a violência de vicário. Parece que quer ir por esse caminho, que elas querem ir por esse caminho só para levantar a bandeira para aquela determinada comunidade e falar, ó, a gente fez isso, entendeu? Mas tem que entender a possibilidade desse crime também ser cometido por mulheres. E não é justo e não é razoável, de fato, que o simples fato dela ser mulher, ela possa receber uma pena menor por um crime tão grave. E repito, eu já falei isso aqui umas 4 vezes ao longo do vídeo, sendo redundante, sendo repetitivo. É completamente irracional esse tipo de argumento e principalmente é irracional o fato delas levarem um argumento tão longe do que está sendo debatido. Tão longe. Perceba que em nenhum momento, nenhuma das deputadas que subiram na tribuna, que pegaram o microfone, rebateu diretamente o que o Kim está falando ali. Todas elas pegam o discurso e levam para um outro lugar para fugir daquele determinado tema e, mais uma vez, como eu disse, tentar pintar o Kim, ou aqueles que vão nesse sentido também, como inimigos, para tentar pintar e levar a discussão para um ponto que não é o ponto da discussão, entendeu? Pode dar-se qualquer outro nome. O meu ponto é punir qualquer pessoa que de maneira dolosa cause mal, bata, torture, mate o seu próprio filho para causar dor para o seu ex-companheiro ou sua ex-companheira. É só isso.
Se o nome vai ser vicário, se não vai ser vicário, se corresponde à etimologia da palavra, se não corresponde à etimologia da palavra. O que me importa é punir o homem ou a mulher que utilizar um ser humano, um pai, uma mãe ou um filho como um instrumento para causar sofrimento para o seu ex-companheiro. É só essa a minha posição. Obrigado, presidente. Vejam o grau de distorção e de machismo, né, da sociedade Machismo. Veja o grau de machismo, querer que a mulher receba a mesma pena. brasileira. Deputados que compõem a bancada dos Red Pill, dando materialidade e institucionalizando aquilo. Chamou o Kim de Red Pill, ou seja, deu a entender que ele odeia mulheres, que ele pertence a essa comunidade Red Pill, pelo simples fato dele querer isonomia na pena, pô. Que a gente vê acontecendo nas redes sociais, de discursos de ódio, de violência contra as mulheres, considerando as mulheres cidadãs de segunda classe, como diria Simone de Beauvoir, para tentar dizer que, distorcer inclusive o conceito de violência vicária, que foi instituído por uma pesquisadora argentina para identificar justamente como uma violência de gênero. Porque se a gente não entender como uma violência de gênero, a gente não vai fazer o diagnóstico correto e não vai extrair políticas públicas corretas, no ponto de vista de prevenir esse tipo de crime, mas também de sancionar os machistas que matam os entes queridos das mulheres para puni-las. Agora eu vou parar por aqui, porque vai ser mais o mesmo, quem vai argumentar de novo e ela vai rebater de novo. Mas o ponto é, para mim isso é um retrato, um recorde do porquê a gasolina do Brasil está a R$7. Por conta do despreparo, seja em questão moral, né, deixa eu voltar aqui, seja na questão intelectual, de fato, de conseguir absorver o que é debatido, a complexidade do que se é debatido, porque se não é capaz de compreender um tema tão simples, um argumento tão simples, quem dirá questões econômicas mais complexas, mas também a desonestidade intelectual, né? O Sócrates, eu estou lendo a República agora, ele vai falando ali ao longo do livro de que a sociedade, o Estado, é um reflexo da população, de que isso tem que ser trabalhado lá no alicerce do Estado, porque depois são essas pessoas que vão ser o futuro, simplificando bastante, vão ser o futuro e que se a gente tiver uma boa base, uma boa civilização, uma civilização bem construída, a gente também necessariamente vai ter um bom governo, vai ter boas pessoas nos governando. Então isso tem que ser trabalhado muito bem ali na base. Então isso mostra, o nosso Congresso mostra de que o Brasil é completamente desordenado, deturpado, que a nossa educação é falha, que as nossas bases morais são defeituosas. Porque, primeiro, a gente não tem pessoas com capacidade intelectual, como a do Kim, por exemplo, de entender, de debater, de construir, de apresentar, de articular. E também temos pessoas moralmente questionáveis ali dentro. Não estou falando que essas pessoas que apareceram aqui são pessoas que cometem crime, por exemplo, mas existe uma desonestidade intelectual ali, um interesse por trás a ponto de negar um fato tão gritante como esse, de que uma pessoa, uma mulher que comete um crime, que um homem também comete, tem que ser punida com o mesmo rigor. Isso é simples, isso é algo natural, é algo lógico, é algo racional. Então, esse foi o react de hoje. Eu tenho certeza que você também sentiu dor física aí. Deixa aqui seu comentário, o que você acha sobre o tema, se você quer que eu reaja mais algum vídeo e se você quer que eu traga mais vídeos como esse, beleza? Então, até a próxima!